princípio da função social do contrato, terceiro princípio, né? Bom, quando eu falo de princípio da função social do contrato, todo contrato deve obedecer à função social dele mesmo, do próprio contrato, né? E isso está expresso, isso está positivado, isso está no artigo 421 do Código Civil. O que fala o artigo 421 do Código Civil? Vou ler. Fala que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Por que isso? Por que a contratação será exercida nos limitou da função social do contrato? Saiu da função social do contrato e excedeu o limite e não posso contratar. Então o que é esta função social do contrato, né? Porque o contrato deve atender toda a sociedade. Como assim, professor? Repete isso aí. Anotem, porque o contrato deve atender toda a sociedade. Como assim? O contrato não é privado, autonomia privada entre eu e o meu colega, nós estamos contratando, há uma autorregulamentação da nossa vontade, um objeto lícito, permitido, eu sou um agente capaz de contratar, o objeto é lícito, é permitido, é determinado, é determinável, e além de tudo, não há não é algo, a forma é prescrita e não defesa em lei. Está tudo ok, posso contratar. Mas e a função social? Vou repetir. Porque o contrato deve atender a toda a sociedade. Não é com todo mundo, é eu e meu colega, repito, né? Bilateral, eu e ele, né? Autorregulamentação do nosso interesse, que é a vontade entre nós, autorregulamentada no contrato. Até aí vocês entenderam, né? Repetir tudo que foi falado agora, mas agora vocês compreenderam de uma forma clara, tranquila, precisa. Mas onde é que está essa questão de que eu devo atender toda a sociedade? Eis a função social do contrato. Não vou atender a sociedade, mas não vou desatender a sociedade. Como assim, professor? Agora piorou a situação. Que exemplo estranho. As partes podem contratar, mas sem prejuízos a terceiros, ou sem prejuízo, eu falei sem prejuízos, mas sem prejuízo a terceiros, sem prejuízos a terceiros, está correto as duas formas. Então, são dois momentos para entendermos a função social do contrato. Artigo 421, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, essa minha liberdade de contratar, ok, eu sou livre, desde que não vá atentar contra os limites da função social. O que é essa função social? É quando as partes contratam sem prejuízos para terceiros. Sem prejuízo para terceiro. Então, o meu contrato com o meu coleguinha não pode trazer um prejuízo para qualquer outra pessoa, não importa, né? Se eu fizer isso, eu vou estar descumprindo a função social do contrato. Vamos dar uns exemplos, né? Para clarear, para facilitar isso. Eu faço a locação do meu imóvel residencial, né? Isso é comum no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro eu acho que também tem isso. No interior de São Paulo tem muito isso. Minas tem também, Minas, São Paulo, Rio, onde mais tem, né? Normalmente grandes estados com muitas faculdades, né? No interior do estado acontece isso, né? As repúblicas, né? Já viram isso? Você já ouviu falar? República do Estudante? Então eu alugo minha casa para uma República do Estudante. Ah, mas onde é que está a ilicitude nisso? Festa, bagunça, uso de entorpecentes. Acontece, professor? Acontece. Desvio da finalidade, né? Desvio da função social, né? Eu devo alugar para uma residência, mas esses estudantes fazem festa de manhã, de tarde, de noite, todo dia, toda hora, sábado, domingo, feriado, né? Com som alto, com entra e sai, com bagunça e etc e tal. Então a função social está desviada. Olha que exemplo, né, que veio aqui assim repentinamente, né? É isso, função social.
princípio da função social do contrato. Eu tenho liberdade contratual para contratar, mas dentro dos limites da função social do contrato. Aí eu faço o contrato e meu imóvel, que é um imóvel tipicamente residencial, né, e tem vários vizinhos que estão sendo atingidos nessa questão, não é? Eles alegam que o contrato descumpre a função social, né, por conta de que excede os limites, né, da contratação, prejudicando esse pessoal. Eles pedem o rompimento desse contrato, né, na justiça, na lei, né? Lembrando que o ambiente, o habitat, né, é ordenamento jurídico de negócios. Fiz um negócio e me dei mal no negócio. É uma situação. Bom, a função, esse termo, a função, a fazer algo, né? Função, fazer algo, a finalidade a ser atingida. Qual é a finalidade a ser atingida? Alugar o meu imóvel para a residência, para uma família. Ah, professor, mas qual é o conceito de família? Defina a família, né? Então, o pai, a mãe e o filho? Não. O pai e a mãe? Não. O filho e o outro irmão? Não. O filho, a mãe, o pai, a mãe. Pessoal, a família, né, é a base da sociedade. Lá no artigo 226 da Constituição Federal, né, ela tem um conceito lá de família. Então nós vamos por esse conceito de família lá legal, esculpido na lei, esculpido, né, calcado no artigo 226 da Constituição Federal, tem lá o conceito. Então, se dentro do meu contrato, né, eu faço uma alocação residencial para residir, e eu não falo de família, é uma residência, né, para residir, quem quer que seja, a função é essa, residir, né, residente e domiciliado. Agora, utilizar do imóvel que é para residente, né, para residir e estar domiciliado, utilizar do imóvel para festa, bagunça, etc., excedendo os limites da função social, excedendo os limites do contrato, já que a função é residir, é morar no contrato, então, obviamente que eu descumpro a função social e aí haverá um problema nessa contratação. Interesses sociais da sociedade. Pessoal, quais são os interesses sociais da sociedade? Tem vários interesses, né, da sociedade. Mas a sociedade civil, sociedade civilizada, somos nós. Sociedade civil, sociedade civilizada somos nós. Nós somos civilizados? Sim. Por conta de quê? Porque por conta de regras de conduta na sociedade. Quais são essas regras? Código Civil. Então se eu pego, saio agora da faculdade, desligo tudo, saio, entro no meu veículo que está estacionado no estacionamento lá fora da faculdade e saio andando pela cidade. Parece uma música, né? Saio andando pela cidade. O que significa isso? Não significa nada, mas significa que eu estou sob a égide, falei certo? Égide, falei. Sobre a égide, estou sobre a égide da legislação civil, Código Civil, estou sobre o Código Civil, né? Então eu me falo, eu me pergunto, eu me respondo. Então eu estou sobre o Código Civil, eu pertenço à sociedade civil, sociedade civilizada, Código Civil. Estou andando pela cidade, na sociedade civil. Qual é a finalidade do Código Civil? Regulamentar a minha conduta na sociedade. Se eu tenho um contrato com alguém, este contrato deve respeitar o Código Civil. Todos os contratos devem respeitar o Código Civil. O que você quer dizer com isso, professor? Voltando no exemplo da residência, da função social da residência. Se a função é residir, não é? E eu pego esta residência e monto um comércio, monto um comércio, desviei a função social. Se a função do contrato era residência, né, e eu monto um comércio, monto um mercadinho, monto um bar, né, eu estou desviando a função social do contrato. Portanto, o princípio da função social do contrato deve ser respeitado de acordo com o artigo 421 do Código Civil. Do ponto de vista da função e da finalidade a ser atingida, né, tem como interesse social o interesse da
sociedade. Olha que redundante. O interesse social é o interesse da sociedade. Qual é o interesse da sociedade? Temos interesse cultural, temos interesse ambiental, temos interesse social, temos interesse da residência, do residir, do ser domiciliado, do dormir, do ter a minha família neste imóvel residencial que não é comercial. Então, eis as questões que envolvem tudo isso aí. Tranquilo, doutores, né? Bom, dentro desta finalidade coletiva do contrato, finalidade, os fins a que se propõe a contratação, né? Qual é a finalidade do contrato? Então, dentro dessa finalidade que eu me proponho a contratar, né? Não vou repetir o conceito do contrato não, que eu já falei várias vezes, né? Que é a autorregulamentação da vontade das partes numa questão bilateral, né? Acabei, né, falando aí. Mas olha só, dentro da finalidade do contrato, aí nós temos dois tipos de eficácia. Anotem dois tipos de eficácia: eficácia interna e eficácia externa. Dentro do princípio da função social do contrato, que é explicado pelo artigo 421, né, que explica a função social, que explica a finalidade do contrato, finalidade social, né, que não atenta contra as questões sociais da sociedade civil, dando como exemplo a cultura, o ambiente, a questão se é residencial, se é comercial, aí já não pode ser residencial, já é o contrário, né? E aí, agora, no último aspecto a ser falado sobre a função social do contrato, eu tenho aí, né, a eficácia interna e a eficácia externa. Por eficácia interna, eu entendo que essa eficácia do contrato interno, eu entendo que essa eficácia interna, ela quer regulamentar a vontade entre as partes, entre eu e meu coleguinha, a eficácia deste contrato interna entre eu e meu amigo, esta eficácia interna entre as partes, isto é eficácia interna. E a eficácia externa, agora é externa, a interna entre eu e o outro lado, parte A e parte B, interna, parte A e parte B, interna, parte A, parte B, interna, mas fora deste âmbito interno eu tenho a eficácia externa, porque o contrato ele produz efeitos do ponto de vista da eficácia internamente e também externamente. Externamente, direitos difusos e coletivos e tutelas externas do crédito, proteção externa ao crédito. Vou falar sobre isso, né? Então, do ponto de vista da eficácia externa, né, transcende as partes, parte A e parte B, transcende, vai além de nós, né, a eficácia externa do contrato. O que vai além de nós, partes, nessa eficácia externa, o que vai além são direitos difusos e coletivos. Professor, o que é direitos difusos e coletivos? Ora, pessoal, né? A não utilização de entorpecentes, né, que fere a incolumidade pública, que fere a saúde, né, dirigir embriagado, utilização de entorpecentes, né, tudo isso aí fere a incolumidade pública, portanto, direitos difusos e coletivos, né. A questão que envolve questões raciais, né, questões culturais. E o clássico que eu gosto de trabalhar, né, para ficar fácil e não entrar em debates ideológicos, né, eu gosto de falar dentro de direitos difusos e coletivos, que também já está, né, numa ideologia, mas vamos deixar para lá. O meio ambiente, direitos difusos e coletivos. Por que difusos? Quando eu falo de meio ambiente, de forma geral, direito difuso, e coletivo quando eu me refiro a uma determinada área, um determinado aspecto, um determinado grupo, né? Aí direito coletivo na mesma questão ambiental.
Tranquilo? Então, do ponto de vista da eficácia externa, do ponto de vista da eficácia externa, a finalidade do contrato deve obedecer à função social. Então, vamos à prática. Vou fazer uma usina hidrelétrica lá no estado do Amazonas. Eu vou fazer uma usina hidrelétrica no estado do Amazonas. Eu, lado A, num contrato multilateral. Eu vou fazer a usina, vou contratar com quem? Com o governo e com outras partes mais para a feitura, para a realização do projeto. Mas, do ponto de vista da finalidade, da função social deste contrato, dentro da eficácia externa, eu não posso transcender, né, as partes, trazendo prejuízo à questão de direitos difusos e coletivos. Quais são, pessoal, direitos difusos e coletivos quando eu falo de Amazônia? Né? Nesse tipo de contrato, quais são direitos difusos e coletivos? Fácil, tranquilo. O meio ambiente, de certa forma, tem que ser protegido, né? Então, antes ou dentro deste contrato, deve haver um RIMA, R-I-M-A. Tem RIA também, RIMA, eu chamo de RIMA, foi como eu aprendi, né? Quando eu fiz direito ambiental, era RIMA, Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Tem outros termos. O relatório de impacto no meio ambiente vai me trazer a função social do contrato para que não haja um impacto no meio ambiente. E se houver um impacto no meio ambiente, né, deve ser equalizado esse impacto no meio ambiente a ponto de não interferir, né, nos direitos difusos e coletivos. Quais são os direitos coletivos? Direito a respirar um ar saudável, não respirar um ar poluído, não ter os recursos naturais, né, apropriados indevidamente, dentro de uma situação que nós já ouvimos, já sabemos, e etc e tal. Então, isto é o efeito externo dentro do contrato, dentro da função social. Agora vem o pior: eficácia interna. O que é eficácia interna? Eu já falei, a eficácia interna é entre as partes, entre eu e o outro lado. Então, dentro da e a eficácia externa é fora, transcende a nós, partes. Mas na eficácia interna entre as partes, haverá 5 aspectos. Querem anotar os 5 aspectos? Número 1, tendência de conservação social. Vou repetir: eficácia interna entre as partes. Número 1, tendência de conservação social. Dentro do contrato, na função social do contrato, na eficácia interna entre as partes, né, a tendência é conservar o social, conservar a função, preservar a função social. Então, aquilo que nós contratamos, que existe uma autorregulamentação, né, dentro do nosso interesse contratual, neste interesse contratual que nós colocamos a nossa vontade nesta regulamentação, né, a tendência é isso, há uma tendência de conservar o que nós contratamos, o que nós desejamos, o que nós almejamos, o que nós fizemos por escrito. Esta é a explicação para a tendência de conservação do que está no contrato. Tendência de conservação social. Depois eu volto, se precisar. Número 2, vedação à onerosidade excessiva para um dos lados. Então, na eficácia interna que eu estou falando, entre as partes, entre eu, lado A e lado B, entre nós partes, deve haver uma vedação à onerosidade excessiva. Juros sobre juros é um exemplo. Para um dos lados está sendo onerado excessivamente, né? Juros sobre juros, né? E diversos aspectos que onera excessivamente, que taxa excessivamente, abusivamente o outro lado, né? Então, vou resumir nisso daí: vedação à onerosidade excessiva. Se for o caso, eu volto. Esse então é o segundo aspecto da eficácia interna. Terceiro aspecto da eficácia interna. Terceiro aspecto da eficácia interna
proteção à parte vulnerável. Deve haver uma proteção da parte vulnerável. Então, quando há um contrato, né, entre uma grande empresa e o consumidor frágil, pequenino, que não dispõe de conhecimento, e ele vai lá e faz um contrato de adesão, sabe aquele contratinho pronto que pega e só assina e nem lê, né? Contrato de adesão, né? Esse é o exemplo, né, que deve haver do ponto de vista da eficácia interna, deve haver uma proteção à parte vulnerável. O consumidor é sempre protegido, existe até uma legislação para essa proteção. Então esse é o terceiro aspecto aí da eficácia interna do contrato. Ele não será eficaz internamente entre as partes se houver proteção, se não houver a proteção, né, à parte vulnerável. Então há uma proteção à parte vulnerável. Quarto aspecto é a nulidade de cláusulas antissociais. Cláusulas antissociais são nulas. O que é uma cláusula antissocial? Ora, pessoal, cláusulas que obrigam a questões antissociais, né? Poderia dar inúmeros exemplos, mas dentro dessa mesma vertente aí, vamos dizer, de Código de Defesa do Consumidor, né? Vamos voltar naquele exemplo lá da República de Estudantes, né? Então, se eu coloco uma cláusula lá que permite esse tipo de situação e há um desvio de função da residência para bar, para festa, para isso, para aquilo, é uma cláusula antissocial. Então, haverá nulidade desta cláusula, né? Porque não é permitido do ponto de vista da eficácia interna, ou seja, entre as partes não será eficaz esta questão. Para finalizar, a eficácia interna, último, proteção da dignidade da pessoa humana. Então, haverá a proteção da dignidade da pessoa humana. Não deverá ser a pessoa, seja ela qual for, submetida a tratamento degradante, humilhante, tortura e outras questões mais, né, que venha a infringir com a dignidade da pessoa humana. Tratamento aviltante, né, humilhação, questões de privacidade, né, da pessoa, né, exposição, né, de questões íntimas, né, envolvendo moral, envolvendo o corpo, né? Então há uma vedação neste tipo de cláusula contratual. Então vamos lá. Então falamos neste terceiro princípio da função social do contrato do artigo 421 do Código Civil. A liberdade contratual será exercida nos limites da função do contrato, porque o contrato deve atender toda a sociedade, né? Como? As partes podem contratar, mas sem prejuízo para terceiros. Deixa eu resumo. A finalidade a ser atingida tem um fim, os interesses sociais da sociedade, né? Cultural, ambiental, etc e tal, né? E aí, a finalidade do contrato tem eficácia, primeiro momento, interna entre as partes em 5 momentos. Tendência de conservação social, número 1, vedação à onerosidade excessiva, número 2, proteção à parte vulnerável, número 3, nulidade de cláusula antissocial, número 4, e proteção à dignidade da pessoa humana, número 5. E do ponto de vista da eficácia externa, que a eficácia externa é aquela que transcende as partes da eficácia externa, né? Como que ela transcende as partes, né? Aí eu citei a questão ambiental, direitos difusos e coletivos, né? Que na prática eu tenho que respeitar, por exemplo, o meio ambiente. Eu contrato com uma construtora, eu contrato com o governo para fazer uma hidrelétrica, contrato bilateral, construtora, governo, diversas outras pessoas que atuarão nessa obra. Então, contrato multilateral, uma parte, várias partes, multilateral, bilateral, multilateral. Dentro desse contrato multilateral, do ponto de vista do princípio da função social do contrato, na eficácia externa que transcende as partes, eu tenho aí uma questão que pode atingir quem? A sociedade, a função social, né? E como que eu vou atingir
a sociedade. Qual é o bem a ser tutelado, a ser protegido? O bem a ser tutelado, a ser protegido são direitos difusos e coletivos. Direitos difusos, direito a respirar, direito à saúde, direito a um manancial de águas pluviais saudáveis, né? Continuar extraindo o meu peixinho lá, o meu dia a dia, retirar a água do leito do rio para fazer para fazer a irrigação da minha plantação. Então, o que fugir disso, né, do ponto de vista da eficácia externa, que transcende as partes. Olha só, as partes contratam, mas eu que não tenho nada a ver com esse contrato, não posso ser atingido nos meus direitos. Direito, qual é o meu direito? Eu retiro a água do rio e agora estou contaminando o rio. Existem dragas lá no rio, existe uma construção lá no rio, estou me prejudicando. Direito coletivo, direito difuso e coletivo do ponto de vista do direito ambiental, né? Eis aí então o terceiro princípio, princípio da função social do contrato com todos os seus aspectos, né?